Sejam bem-vindos ao Pod Bens, eu sou o Matheus Flores e hoje estou com Carlos Eduardo da VPR Imóveis, imobiliária especializada no Buritis, e vamos mostrar que o Buritis já não é mais um bairro, é uma cidade completa, com estrutura e com qualidade de vida. Mas antes, a vinheta do podcast do Pod Bens, a vinheta da Investe Bens. Solta ela aí, coruja. Carlos, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você falasse um pouco de como que você chegou até a VPR como gerente de vendas, a sua história, até o Buritis, que a gente vê que é um bairro que você tanto ama. Primeiramente, obrigado pelo convite, Bem-vindo. Matheusão, grato aí pela oportunidade, parabéns pelo projeto e bora fazer esse negócio Bora! acontecer. Esse é o movimento. Sim. Pois é, eu entrei no mercado imobiliário em 2006. A minha vida toda foi de vendas, né? Sempre tive vendas na veia, desde fazer mágica na Praça 7 vendendo, fazendo aquela famosa roda, falando assim, você que está aqui, vem chegando aqui, olha só, pessoal, e abordando ali, e venda de coisas na rua, como doce, salgado, essas coisas, e shopping, né? Então, eu trabalhava em shopping quando eu tive um amigo que eu sou muito grato, que é o Duda. Hoje ele tem uma hamburgueria no Ponteio, Sim. a 158, e ele foi, na época ele era do mercado imobiliário, ele me chamou e falou assim, você tem perfil e tudo, e fui para lá. E aí vivi essa realidade no mercado, aí resumindo, passando anos, minha vida toda região Centro-Sul, cresci aqui no bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte, e em 2019 foi quando eu comecei a ter um olhar para o bairro Buritis. Eu até tinha um conhecido, né, um amigo, na verdade, um amigo e um mentor, que eu falo que a corretagem me deu, que é o Celso Dantas, e ele me falou do Buritis, mas aí eu comecei a estudar o bairro, porque eu estava muito acostumado na região Centro-Sul, né? Sim. E aí, quando eu comecei a fazer alguns levantamentos do bairro, aquilo me chamou a atenção, olhando para o futuro, Perfeito. daquele momento que eu estava. E aí foi quando eu entrei na VPR. Então, foi em abril de 2019 que eu entrei lá. Eu entrei como corretor e aí depois eu fiz a transição lá dentro para gerência. Sim. E o Buritis, como você disse, contar um pouco da história do Buritis, que é um bairro que foi planejado, né, Uhum. com sustentabilidade, e hoje é um case, vamos dizer assim, de sucesso, que inclusive a tendência hoje de todos os bairros é se transformar em pequenos centros, a questão da centralidade, né? Você tem estrutura para o seu dia a dia, trazendo qualidade de vida e, consequentemente, valorização. Então, o Buritis ele foi fundado, assim, tem quantos anos o Buritis? Contar um pouco essa história. Conta pra gente aí, Carlos, um pouco sobre o Buritis, desse crescimento desses anos aí e que não para, né? Um mercado único que vem, eu dei uma lida na internet, é o bairro com o maior número de vendas Uhum. de Belo Horizonte. Sim. Se eu pego, assim, bem resumidamente a história do Buritis, ele começa em 1930. Em 1930, a Geopio Sobrinho, né, que faz a aquisição ali, só para ter uma referência de número de metro quadrado, era em torno de 5 milhões de metros quadrados. Então, era uma área muito grande. E aí tornou-se a fazenda que havia na época. Só que na década de 70 que é feito o primeiro movimento para ter condomínio, loteamento. Sim. E aí foi feita essa questão do loteamento. E aí depois, então década de 80 para 90 começou a ter esse movimento, só que foi em 90 mesmo que o bairro Buritis começou
a movimentar nesse sentido de verticalização, de tudo aquilo que a gente entende do bairro hoje. Sim, Né? Então, culturalmente, dentro do bairro, a gente chama Buritis 1 e Buritis 2. Né? Na verdade, sim, tudo é Buritis. perfeito. Na verdade, até aquilo que a gente chama de Buritis, na prática, é Estoril. Porque o Estoril, por Sim, exemplo, a VPR Imóveis, ela se encontra ali na Mário Werneck 1311, que é praticamente em frente ao Shopping Paragem. sim, Aquela região ali, para todos nós, é Buritis. sim, E aí, nesse caso, a gente entende não, né? No documento é Estoril. Então, sim, só que culturalmente é Buritis para todo mundo. Então, quando eu pego toda essa região que envolve, igual tem o restaurante Mercado da Boca, o sim. Mercado da Boca que está ali na Mário Werneck com José Metério Andrade, tem alguns imóveis, quando a gente vai fazer o contrato de compra e venda, no documento consta Estoril, tanto que o cliente ele chega, ele recebe, fala, não, mas eu estou comprando no Buritis. Eu falei, não, Buritis e Estoril é a mesma coisa. Então não tem essa diferença, né? A gente vai explicando e aí tem... Não, e tem uma curiosidade. Eu já morei no Buritis 2 vezes. Quando eu nasci, nós moramos ali naquele Estrela d'Alva, famoso Conjunto. o conjunto Estrela d'Alva. Uhum. Com 1 ano de idade, eu mudei. Então era o Estrela d'Alva mesmo que tinha basicamente ali, e Isso. era aquele nessa época então que deve ter Isso. acontecido aí as diretrizes, né, a verticalização. E aí começou a expandir o bairro. E depois, já com mais de 20 anos, fui morar com meu pai no Buritis. E eu tive uma experiência muito boa. Eu sou, assim, apaixonado com Buritis, porque a Invest Bens é ali na Raja Gabaglia 4000. Uhum. Então, eu saía de casa 5 minutos no escritório, e quando dava 6 horas, saía 5 minutos dentro de casa. Porque existe um mito, o pessoal fala assim, porque o trânsito do Buritis. Gente, já morei no Buritis. Não tem isso. Por quê? Mário Werneck tem várias entradas, até antes dela também. Então você tem vários acessos. Não é isso, Carlos? Explica um pouco para a gente aí essa questão da estrutura do bairro, de trânsito, de estrutura, Qual que é um ponto que eu gosto de falar muito? Aí, lógico que parte da minha fala ela é conceituada no meu histórico dentro do mercado imobiliário e de vivência, região Centro-Sul. Que aí a gente está trabalhando em torno de 44 bairros dentro da região Centro-Sul. Sim. Né? Então, quando eu sempre ouvi, aí eu vou trazer a minha visão. Sim. Quando eu estava no mercado antes do Buritis, eu ouvia dizer isso, o mito, né? O trânsito é péssimo, etc, etc. Sim. Só que eu vivi o trânsito do Centro-Sul. Que é Então, caótico. assim, na minha cabeça, como eu vivia aquele trânsito e diziam sobre o Buritis, eu falava assim, não, o Buritis, então, deve ser péssimo, porque aqui já é ruim. Sim. Em resumo, para mim é a mesma coisa. Tem trânsito em todo lugar, né? A gente tem essas realidades. Só que a diferença do Buritis é que muito por característica do bairro, ele tem sua vida própria. Então, muito desses trânsitos, sim, que tem entre saída e entrada do bairro, no dia a dia, os moradores não sentem, porque eles convivem ali dentro do bairro. Então, dentro do bairro é uma realidade. Então, se você mora, dependendo do bairro que você mora hoje, em Belo Horizonte, se você quiser fazer uma compra, por exemplo, de um brinquedo legal para o aniversário que seu filho vai, você vai ter que deslocar, às vezes, ir lá no BH Shopping, lá no Diamond, no Boulevard Shopping, no Shopping Del Rey. Você vai sair, você sai da sua casa, passa por 1, 2, 3 bairros, anda 10, 15, 20 minutos para você chegar. O Buritis, você anda 4 quarteirões, você está ali. Por exemplo, então você tem todas essas realidades. Você quer um banco, você quer um supermercado, você tem todos os supermercados de Belo Horizonte lá. Você tem Supernosso, Verde Mar, você tem BH, você tem Prata, EPA. Então você tem tudo. É fácil essa logística. Então tem região que você mora que você não vai ter Verde Mar. Sim. Você não tem Supernosso. Então, Ou é longe. isso, os bancos. Então, com isso, nesta vida prática, você vai ter uma facilidade de trânsito. É lógico que na hora de pico você vai ter trânsito em qualquer lugar em Belo Horizonte. Se sairmos de tal região, for para Pampulha, você vai ter um trânsito. Se for para o Vila da Serra, nem se fala. Sim. Né? Qualquer região leste, etc. E você tocou nesse ponto da estrutura do bairro já pronta, que é o que todos os bairros hoje estão buscando. As construtoras, inclusive.
Por quê? Porque o modo de compra hoje do cliente mudou. Ele não busca mais só metro quadrado, tamanho, espaço. Ele busca experiências de vida, facilidades, como você falou. Ele pode sair ali, dependendo de onde você mora, ali perto da Mário Werneck, você sai a pé, faz tudo. Tem academias muito boas, Academia é o que mais tem lá. não é? Academia. Pessoa que está fora do objetivo ali, a negligência está sendo companheiro, porque eu vou falar para você, a academia é o que mais tem ali na esquina. Rapaz, é academia que eu admiro a ousadia dos empreendedores de academia. Mas por que que tem? Porque é o maior bairro de população em Belo Horizonte. Então, brincadeiras à parte, por que que tem tudo isso? Porque Foi feita uma pesquisa, não é? eu posso falar assim, numa brincadeira, que o Buritis ele vem do Brasil colônia, né? Século XVIII, para o bairro que mais vende em Belo Horizonte. Sim. Se não fosse fazer uma linha da história, é isso. Então, hoje a gente tem uma população que absorve tudo isso que oferece, por mais que a gente tenha inúmeras academias. Você sabe o número assim, de pessoas que moram Então, no Buritis, aí mais ou menos? a referência inicial que temos, porque teve o IBGE em 2010, só que de 2010 para cá o bairro cresceu muito. Então existem Sim. projeções, estudos que vai estar gerando em torno aí de, vou arredondar um pouco mais pelas apresentações, mas em torno de 40 mil pessoas. Então acredito que deve ser 43, mas vamos arredondar aqui, 40 mil pessoas. É muita gente. Então se eu pego isso, para você ter uma ideia, em 2012 mais ou menos, 10 a 2012, porque aí começa o movimento que a gente chama da construção do Buritis 2, que é depois, quando você desce a escola americana, na Mário Werneck, esquina com Chiarádia, Sim. você descer na direita, que você tem a rotatória lá embaixo, que tem Araújo, a pista de caminhada, e o novo polo gastronômico ali da região. Naquela época, os estudos apresentavam que era em torno de 17 mil pessoas. Mais que dobrou. Então, aí você tem uma verticalização muito grande naquela parte, quando Mas- você pega aquele movimento ali. Mas de forma sustentável, né, Uhum. Carlos? Por exemplo, um dos maiores parques que tem em Belo Horizonte É o Geopio. já é o Pio. 600, arredondando, 600 mil metros quadrados, segundo parque ecológico Então, de Belo Horizonte. isso que eu falo é porque é difícil a gente ver um bairro crescendo com sustentabilidade. Uhum. E o Buritis é um caso, né, que não precisa voltar atrás, né? Fazer retrofit, Né? entendeu? Ele já Porque está vivendo. É isso que eu falo da qualidade. Uma coisa que eu gosto muito, no tempo que eu convivo lá e etc., algo que eu gosto muito de trazer até para essa percepção do cliente quando ele não conhece, e isso é reforçado com os clientes que já moram, às vezes não no termo que eu vou estar utilizando, mas no conceito. Sim. É uma ideia de interior. O Buritis, ele representa essa vivência de interior. Então, é o que eu estava falando anteriormente. Se você pega um bairro que você quer levar seu filho no parque, você tem que sair da sua casa, você vai andar 2, 3 bairros para chegar naquele parque. Sim. Dentro do bairro, a pessoa vai ali no Geopio e ela tem pista de caminhada, tem quadra, tem aquelas realidades ali, dependendo da localização. Vai tranquilo a pé, no dia a dia, a mãe, o pai, Sim. a pessoa que estiver com a criança. Então, assim, é um parque que absorve essas demandas social, né, da família e tudo. E com uma localização excelente. Espetacular. Então, assim, e essa questão, igual você comentou, da academia, não é à toa que eles estão ali, porque a geração jovem, né? Tá aí, a nossa geração, a gente ainda é jovem, né, Carlos? Somos motivados e É, movimentados. tem a geração Z, que é a turma nova, a nossa geração aí, Millennium, Y. Porque, assim, como que é o perfil do cliente do Buritis? Uhum. Porque, assim, é mais a turma mesmo da geração Z, os jovens ali de, né, até 15, 20 anos, a turma do Millennium e etc. A nossa, de 40, vai até 50, ou tem a turma mais velha que mora no Buritis. Então, Como é que é o... o que acontece? O bairro Buritis, se eu pego questão de média de idade, que os estudos apontam, é em torno de 45 anos de idade. Então, quando eu pego esse grupo, primeiro, 45 anos de idade,
Outro estudo que aponta que 68% da população do bairro Buriti são pessoas com terceiro grau concluído. Então, eu tenho 68% com terceiro grau concluído e a média de idade 45 anos. E o que esse grupo vive? Ascensão de carreira. Então, por isso que você tem um movimento muito interno de compra e venda. Se eu te apresentar aqui, por exemplo, 10, 20, 30 contratos nossos, você vai ver que, proporcionalmente, eu posso falar que 80%, 85% quem está vendendo está comprando no bairro, quem está comprando está vindo do bairro. Os endereços são da região. Então, é um bairro que ele movimenta muito isso, porque a pessoa ela estava ali nos 30, foi crescendo. Recentemente mesmo, uma negociação, que o aluguel lá é uma porta de entrada para as pessoas Sim. que não são do bairro e dos jovens. E aí começa esse movimento de ascensão de carreira, ele vai adquirir o bem. Aconteceu recentemente isso, um casal jovem, em torno aí dos seus 27 anos, e que estava no movimento de ascensão de carreira. Então, para ter referência, a média salarial desse casal sem filho, R$50 mil. E eles moravam de aluguel. Você falou assim, agora o movimento é o quê? Eu vou comprar. E compraram um imóvel de mais de R$1 milhão. Então, assim, porque é um movimento que eles saíram do aluguel e foram para esse movimento de compra. Então, daqui a um tempo, a tendência, por mais que eles compraram um apartamento muito bom e etc., a tendência pode ser, não, eu quero um mais novo, eu quero um com lazer, eu quero uma cobertura, porque tem um filho, 2 filhos, que eles estão, né, menos de 30 anos de idade. Sim. Aí chega lá nos 35, a tendência vai ser o quê? Ele vende ali e compra outro dentro do bairro. E vai tendo esse movimento. Muito interessante, que os ciclos acontecem no próprio bairro, Isso. da vida da pessoa. Isso. Até por isso que o foco nosso, e de uma maneira muito inteligente da VPR, do proprietário do Fred em específico, né? Que hoje nós temos tanto o Fred e o Rodrigo na frente, mas o Fred Papatella, que teve essa visão mesmo no passado, fazendo os levantamentos. Ele é um cara, eu aprendi muito com ele sobre dados e tudo, é um cara que, para mim, é uma referência nesse sentido. E ele começou a observar o seguinte, vamos ser só focado dentro do bairro mesmo, porque quando fazia todo o levantamento do histórico da empresa, não fazia sentido, até por isso. Então, cada vez mais que tivermos um foco nesta região, mais efetivos seremos. E mais fácil de corrigir os erros, né, que é lógico que a gente erra e tudo, para a gente otimizar os processos e a direção. E aí, com esse movimento, foi muito assertivo, porque, como é um bairro grande, eu não preciso olhar para o lado. Perfeito. Então, se eu olho para o lado, aqui dentro... Perde o aqui cliente. dentro, aquela questão, o jogo está aqui entre as 4 linhas, então eu tenho que focar aqui, não adianta eu olhar, né, ali depois. E isso é uma tendência, né, de você nichar mesmo para um certo bairro. Em São Paulo, inclusive, teve aqui o Luigi da Play Inteligência e da LZ Marketing. Ele falou que tem já corretores que vendem só em uma rua. Só vendo nessa rua. A necessidade de especializar em um bairro, ou numa rua, ou até mesmo num prédio só. Uhum. Porque, como ele falou, a concorrência explodiu. Né? Por exemplo, o Buritis tem muita concorrência, igual você comentou. Se você olhar para outro bairro, você não consegue atender bem o cliente e fechar o negócio, que é muito dinâmico. Correto? Assim, a sensação que eu tenho é essa, né? Que as vendas no Buritis, elas são muito dinâmicas. Tem que estar atento, sempre. Gira. Então, precisa muito desse foco. Né? Eu vejo você, né, como gerente de vendas lá da equipe da VPR, e a turma tem que ficar atenta, né? Como que é essa concorrência no Buritis? Quantas imobiliárias hoje? Já teve mais? Ou continua crescendo o número de imobiliários? A VPR Imóveis, não tem como falar do Buritis. VPR Imóveis e Buritis, para mim, é a maior referência do mercado do Buritis hoje. Mas assim, quantas imobiliárias existem? Como que é essa concorrência? É saudável? Conta para nós um pouco. Então, concorrência, eu acho que qualquer setor e área sempre vai ter. O nosso foco, assim, é lógico que a concorrência, ela traz para nós aquele desconforto saudável, né? Então, a gente que construiu a relação, por exemplo, no ambiente de xadrez, você sabe, né? Você está ali
Você está ali na mesa, você tá ali na mesa de xadrez, aí do outro lado tem uma pessoa com rede parecida, ou mais ou menos, ganhou ou perdeu, aquilo é um aprendizado, O é uma respeito. troca. Então você começa a olhar, fala, não, que jogada foi essa? O que é isso? Não, aquela outra pessoa, não, vou jogar, né? E etc. Então, dentro desse movimento da concorrência, a maneira que eu gosto de enxergar é sempre como uma oportunidade Sim, e trazer dali os ensinamentos. Quando eu olho para o bairro hoje, existe sim um movimento grande. Mas se eu for te falar que dentro do mercado, empresas que estão há muitos anos são poucas. Então, nos últimos anos, sempre tem aquelas que chegam, fazem um barulho, depois some. Então, uma ou outra até vai se mantendo e tudo, né? Então, a gente reconhece alguns trabalhos e pessoas que estão tendo sucesso ali, né, dentro daquilo que se propõe. Sem dúvida é um ponto para a gente observar, algumas coisas para a gente não negligenciar em outros aspectos. Mas o foco maior é olhar para a gente sim, ao lado, como se diz, na braçada do nadador ele tem que olhar para baixo. Se ele olhar para o lado, ele vai perder aquela fração de time. do time ali, a mão do outro vai chegar na frente. Sim, Então, é uma coisa que eu gosto de falar muito com o time, comigo mesmo, na corretagem eu sempre busquei fazer isso comigo, é viver a dor da perda. Então, se eu teve um ensinamento, uma dor, uma perda, que seja de uma venda ou de algum processo que eu ainda não estava entendendo, vamos viver essa dor para que dela eu consiga otimizar e aprender, né? Então, assim, aprender é uma escolha, evoluir é necessário e sim. viver a dor da perda tem que ser uma cultura. Então, é Esse- algo que eu acredito, assim, para a gente conseguir corrigir na rota e trazer para o time mesmo aquela cultura daquilo que a gente acredita, né? Foco na VPR, todo mundo unido no mesmo, na mesma É, direção. eu posso falar assim, nós temos hoje um ambiente muito saudável, é, agradável, um ambiente em busca de melhoria sempre. Errar, todos nós iremos, permanecemos, assim, às vezes em alguns processos, mas vamos corrigir. O Sim, espírito de tentar corrigir, de mobilizar para tentar acertar é natural, é a nossa essência lá, né? Então, dentro disso, vamos trabalhar para melhorar. sempre Olhou tentar para o evoluir. lado aqui, vamos pegar uma referência e vamos tracionar aqui, Sim, né? igual no xadrez. O respeito, ver o que tem que melhorar, estudar e Isso. fazer melhor. Eu lembro que Sempre. o João Paulo, né, meu filho mais velho, eu tenho 3 filhos, João Paulo, Levi e Lucas, que amo demais. Bacana demais. E o João Paulo e o Levi já jogam xadrez. O João Paulo, no primeiro campeonato que ele foi, no Campeonato Mineiro, a primeira partida dele foi contra o Mestre Nacional. Eu lembro que ele olhou aquilo assustado e falou assim, mas espera aí, eu vou pegar um Mestre Nacional? Aí eu lembro que eu cheguei para ele e falei, não importa quem você vai pegar. Você está ciente, que a gente sabia ali dentro das 4 linhas, assim, que ele ia perder, não era um Sim, problema. Falei, filho, o ponto é, você vai ter tempo com ele na mesa. Então você vai pegar o tempo que ele te der de oportunidade, você vai perguntar para ele o que eu poderia ter feito diferente. O que você achou do meu jogo? Você pegar e aprender e evoluir. Você só tem um caminho, evoluir. Evoluir ou evoluir. Senão você vai olhar para trás e falar, negligenciei em evoluir. Aí é cada um com seus problemas, no bom sentido, né? sim, Então, eu acho que trazendo isso para o mercado imobiliário é o mesmo processo. Eu posso chegar e falar assim, nossa, aquela pedra, nossa, aquele movimento, posso. Mas, cara, não, aqui, sua jogada foi legal, como é que foi? Nossa, você saiu aí. E vamos aprender junto. E naquele espírito que a gente sabe do ambiente xadrez, sim. a pessoa que mais serve, que mais sabe, é nítido. A gente vê em várias mesas. Né? Pode ter exceção, mas a regra é, ele tem desejo em ensinar o outro. Em Sim, chegar, terminou a partida e falar assim, ó, você jogou bem, mas aquele movimento ali, ó, você viu que você deixou o bispo descoberto? sim. Você viu que você fez uma jogada ali, ó, tá vendo, na torre? Não, o xadrez é fantástico. O xadrez imita a vida. Né? E até conheci o Carlos, gente, porque a VPR tem uma atividade dentro do Buritis de social. Muito legal isso, porque isso traz para a comunidade valor e traz mais confiança para o cliente, para o mercado do Buritis. Aquele porto seguro dos clientes. Então, eu conheci o Carlos, qual que é o movimento da VPR? Faz eventos, por exemplo,
para as comunidades do xadrez, é da culinária, é do vinho. Você pode até contar um pouco mais sobre isso, né, Carlos? E isso o quê? Traz essa aproximação que as pessoas gostam e precisam. Uhum. Eu conheci, foi assim, eu recebi um anúncio de um campeonato de xadrez. Eu sempre gostei de xadrez, desde a infância, meu pai que me ensinou, Marcos Flores. E aí participei do evento, foi sensacional. E dali eu virei atleta novamente, entrei para a Federação Mineira de Xadrez, foi muito legal. Então, assim, esses eventos que despertam o desejo, cada evento, né? Vai Uhum. despertar ali um desejo de cada um e que virou um hobby para mim. Aquela válvula de escape, aquele onde eu desligava mesmo, ali resetava, Uhum. né? Para chegar segunda-feira e, Tá tranquilo. né? Porque o corretor de imóveis é um ambiente, vamos dizer assim, que precisa ter paciência, tem que acelerar, é estressante, né? Igual você falou, a gente não pode, porque são muitas quedas, né, Carlos, para você acertar uma venda. Então, a gente tem que ter essa ciência, até a gente aprender isso, né, que não pode parar, não pode ficar triste perder uma venda. Perdeu? Bora para a próxima, continua captando, continua. Tem uma frase muito legal sua, a venda de amanhã. Começa hoje. A venda de amanhã começa hoje. Essa é a cultura. Por que que a venda de amanhã começa hoje? Eu gosto muito de trabalhar em cima disso. Que aí eu começo a trabalhar, que é algo que eu gosto e acredito dentro do time, né, para formar no pessoal, é o processo de fazer a leitura. É igual a questão do xadrez mesmo, né? Ou igual eu no jiu-jitsu tenho aprendido isso cada vez mais, e com meu filho nos campeonatos de jiu-jitsu também, etc. É a previsibilidade da venda. Porque quando eu falo a venda de amanhã começa hoje, é porque a venda ela é um reflexo de processos. Então, se eu começo a trabalhar, estruturar bem esses processos, a venda é uma consequência. Então, um exemplo que eu dei, né, eu estou com um time recente lá, assim, de pessoas que eu estou trabalhando e gosto muito, sou muito motivado a pegar pessoas que estão dispostas a ouvir para a gente formar. Eu prefiro, Sim. é o meu jeito. Acho que até pelos desafios que eu vivi na profissão para aprender, então, assim, né, eu gosto de tentar otimizar esse processo para outras pessoas. Sim. E aí, o exemplo que eu estava dando a pessoa falou que na terra que tinha lá numa cidade aí que ele tem, Sim. tinha uma mangueira. Aí eu perguntei, beleza, essa mangueira dá quantos frutos? Aí ele falou, não dá muita não. Falei, mas não dá muito é quantos? Resumindo, lógico, a pessoa não sabe a quantidade de manga que vai dar ali. Mas eu falei assim, se você pegar um especialista de plantação e etc., ele vai chegar, ele vai fazer uma análise, vai falar assim, eu estou entendendo que isso aqui está com pouco fruto. Mas qual que é a previsibilidade do resultado? Vamos trazer para esse princípio, previsibilidade de venda nesse caso, a previsibilidade de muitas mangas. Ele tem já processos. Então, às vezes, ele vai cavar em volta à árvore, ele vai colocar substratos, ele vai colocar tal, ele vai fazer A água a água certa, do o jeito adubo certo, no certo. dia certo, o sol, a poda do jeito certo. Ele vai estruturar processos que ele entende, pelo conhecimento e experiência dele, que aquilo vai fazer o quê? Vai cuidar para que ela dê fruto. A consequência vai ser a frutificação. Ele pode não entender que vai dar 500 mangas, mas ele entende que vai dar muito. Só que ele também entende que na ausência ou na negligência desses processos que são importantes, não vai dar manga, ou se der, vai dar 10. Então, quando eu brinco muito disso, a venda de amanhã começa hoje, estruturou o processo, a venda vai vir. Sim. Então, a visita, o processo foi bem feito, foi bem realizado, então a consequência dessa venda vai ser uma realidade, porque ela vai ser a essência dela. É lógico que a gente sabe de todas essas dificuldades que o mercado nos proporciona, esses desafios, né? Que é outra frase que eu falar, que eu estou motivado e movimentando. Então, bora, Sim, né? Então, eu estou acompanhando. é motivado e movimentando. Tá ruim, tá ruim. No jiu-jitsu é isso, né? O cara está numa posição lá, por exemplo, você está ali morrendo uns 100 quilos. Hoje de manhã eu tava lá, e aí um cara bacana, eu dei um vacilo, ele
ficou nos 100 quilos, que é uma posição lá Sim. do jiu-jitsu, Difícil que para sair. respirar é ruim demais. Ruim demais. Na hora que eu estava lá, eu estava esperando uma brecha, naquele deu a brecha, é o princípio do motivado e movimentando. Eu mudei e eu que fui para os 100 quilos. Aí eu descansei. Eu falei assim, agora para me tirar daqui vai ser difícil, porque eu já tenho uma previsibilidade dos próximos passos que eu vou Estar dar para atento à ele aqui. É oportunidade. isso. Só que ele deu a brecha. Tá presente. Nessa hora ele levantou o joelho. Então, trazendo para o Sim. mercado, na hora que o cliente levanta o joelho, você está sendo sufocado pelos 100 quilos, por exemplo. Ele levantou o joelho, você vai trabalhar em cima disso para movimentar. Então, assim, é usar aquele espaço como oportunidade. É assim como no jiu-jitsu ou no Sim. xadrez, uma movimentação de peça Uhum. que deu, né, algum tipo aí de brecha, De oportunidade. de oportunidade para você trabalhar e tracionar em cima disso. Porque aí a venda de manhã começa hoje. Então, é na Sim. brincadeira em cima disso, porque aí eu trabalho com essa previsibilidade de venda, né? Porque aí você vai trabalhando, e principalmente, uma coisa que eu falo muito lá, que a gente sabe que acontece no mercado é o tal da ansiedade. Mas o princípio da ansiedade, para mim, isso é muito claro, de várias análises que eu já fiz, olhando para mim, o meu histórico, olhando o corretor e etc, etc. A ansiedade é a ausência de conhecimento. Quando eu tenho conhecimento do processo, a minha ansiedade ela vai ser menor. Sim. Então, se existe algo naquele atendimento, naquela condição de compra, em alguma situação que eu entenda Sim. que aquilo não vai ser fácil, eu já não tenho uma venda realizada. Ela pode até acontecer, mas eu já tenho uma projeção aqui que vai ter desafio. Então, dentro desse cenário, a minha ansiedade é menor, eu sofro menos. E tem aquela questão também do corretor ter em mente que ele não pode ficar só pensando, porque às vezes tá ali uma negociação mais avançada e ele fica ansioso, pensando só naquela venda e esquece dos outros processos. É continuar captando, continuar mostrando, abrindo outras oportunidades de venda. Uhum. Meu pai falava muito lá na imobiliária, Marcos Flores. Você tem que engatilhar 5, 6 para ver se sai um, Uhum. 2. Então, a gente... E não é fácil, a gente fala aqui assim, né? Mas está ali a mente da pessoa, cria aquela ansiedade, tem compromissos, enfim. Nós, corretores experientes, às vezes sentimos o baque, né? Que era ali uma experiência legal, ia ser uma coisa diferente. Mas é continuar abrindo outras oportunidades para vender. Não pode ficar parado. Não, na verdade, a corretagem ela é um ciclo contínuo ali, né? Então, igual eu estou falando, quando a pessoa ela debruça sobre aquele cliente, faz análise do processo e ela entende, agora, o meu foco tem que ser nele, tem que ser nos outros, aqui eu posso deixar tranquilo, mas o deixar tranquilo é lógico dentro de toda essa análise, porque o grande problema é que na ansiedade não faz a leitura. É o exemplo que eu sempre gosto essa semana eu dei não sei quantas vezes esse exemplo, para pessoas em circunstâncias diferentes. Fala assim, ó, você vai sair daqui agora, você está indo para o Rio de Janeiro. Está saindo agora, nós vamos agora, Rio de Janeiro, você vai no seu carro. Naturalmente, qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Você vai estar dentro do carro, você vai olhar, você tem gasolina. Gasolina, você tá... Pneu. Você vai dar uma olhada, se você não tem segurança, você vai olhar na etiqueta ali do óleo, se foi trocado ou não, pneu, calibragem. Mas o que são indicadores? Então, esses indicadores, com a ausência deles, você vai estar inseguro. Se eu pego um carro que o marcador de combustível está com um problema, mas o tanque está cheio, e você pega agora, você pegou, você saiu aqui no endereço X, estava cheio. Sem você perceber, se andou 5 minutos, ele está amarelo. O problema está no marcador. Sim. Se você não tem conhecimento que aquele marcador está com problema, a ausência desse conhecimento vai gerar o que em você? Uma ansiedade, uma insegurança ao ponto de, nossa, eu tenho que parar no posto. Sim. Às vezes você pode até não comentar com os passageiros que estão com você. Por exemplo, você está atendendo um cliente. Perde a venda. Você vai falar assim, nossa, se gasolina acabar aqui, você começa a ficar tenso. Sim. Mas essa tensão é reflexo da ausência do conhecimento que tem um problema no ponteiro. Então, trazendo isso para a venda, eu acredito muito nisso. Quando eu
começo a discernir esses processos, eu evito ficar refém de algo que pode ser Controlado. controlado. E aí eu vou trabalhando em cima dessa perspectiva, e aí essa venda de amanhã ela vai caminhando mais tranquilo, ela vai projetando, você vai entendendo esses indicadores, vai estar olhando, e é um pouco disso. A importância do processo. Uhum. E aí eu estava falando mais atrás, queria que você falasse um pouco disso, dessa atividade da VPR, que trabalha muito esse funil do início ali, da jornada do cliente. Que são esses eventos, né, que Uhum. aproximam as pessoas. É o xadrez, é o vinho, é ali um evento de culinária. Conta pra gente como que é essa... Tem uma equipe na VPR Uhum. para isso. Conta aí pra Tem. gente, que eu acho muito interessante e muito já atual, que é uma... quem fizer esses eventos vai sair na frente. Sim, sim. Lá a gente tem uns setores lá dentro, né? Tem um setor de marketing da empresa também e tudo. E até essa questão dos eventos, assim, eu sou uma pessoa de muito relacionamento. Eu gosto de relacionamento, de conversar e prosear e vamos. E eu tenho pelo menos é o meu jeito, né? Sim, Vamos aproximar as partes, vamos. O xadrez foi muito disso, porque eu fui para o Campeonato Mineiro, em Pará de Minas. Na hora que eu olhei aquilo dali, que é algo que eu prezo, ambiente, família, criança, todos os tipos, eu falei, opa, dá para eu fazer isso no Buritis. sim, E para lá, eu fortaleço esse vínculo e fortaleço o vínculo da empresa com os moradores do bairro. Então, foi muito dentro dessa ideia. sim. E lógico, a gente vai, eu tenho algumas ideias, o time tem outras, a gente vai organizando para fazer essas ações em prol de aonde eu posso fortalecer vínculo para construir relacionamento de maneira efetiva, para eu ser uma mão de serviço, né, à comunidade, principalmente de relacionamento. E a empresa também tem outro, né? A empresa, no período da pandemia, ela criou, até no Instagram, o Buritis Juntos. O Buritis Juntos é uma parte da empresa no Instagram que foi criada na pandemia, naquele movimento onde muitas pessoas não estavam conseguindo, né, desenvolver serviço, trabalho, e aí começou a ser uma porta para essas pessoas de divulgação. Exemplo, ó, você está fazendo doces na sua casa, bolo, e vamos trazer para a comunidade. E foi Sim, fortalecendo isso. E hoje já virou um canal muito forte, não só disso, mas também de divulgação de vários projetos, né? sim, Então, que a gente vai atuando lá. Recentemente, foi semana retrasada, o grupo já tem ações dentro de condomínios dentro do bairro, que às vezes tem uma área grande de jardim e na área de lazer, que são placas de orientação aos donos de cachorro, né? Relativo aos pets, para cuidado com essa grama, isso, algumas atenções para gerar essa interação. sim, Então, tem outras atividades que a gente sempre vai estar criando dentro disso com empresas lá com esse foco de patrocínio. A gente mesmo está nos próximos dias aí tá lançando, por causa da Copa do Mundo, né? A gente sim. vai estar fechando não, mas vai estar pintando uma rua para projetar essa ideia da Copa do Mundo, aproximar essa cultura da Copa para a realidade do bairro. Então, Sim. movimentando em cima disso, né? A Então, VPR não é só venda de imóveis. Ela faz parte da comunidade, faz parte do crescimento da comunidade. Isso é muito legal. Traz fortalece o bairro, o Buritis. Né? Eu acho isso muito legal e eu acompanho você, né, Carlos? Você é um líder nato, vamos dizer a assim. gente tenta Pelo apanhar. exemplo, é muito legal, pelo conhecimento. A gente eu vejo, o pessoal gosta muito de você, a turma que você ensina. Né? Assim como você aqui foi muito grato por uma pessoa que te ajudou muito lá no passado, quando você começou, eu sei que tem muitos corretores ali que estão aprendendo contigo. Né? Eu te admiro muito. Às vezes aprendendo errado, brincadeira, mas a gente Não, admiro muito e acompanho e fico vendo, muito legal. E aí, agora eu queria falar um pouco aí agora que a turma quer saber, né? Preço de metro quadrado ali,
como que está essa valorização do Buritis? O que tem vendido mais é o 2 quartos, é o 3 quartos, cobertura, área privativa, que cresceu muito na pandemia, depois da pandemia, né? Essa necessidade. O que você conta para a gente aí disso? Números? Tá, vamos lá. Até trazendo uma referência com muito cuidado, atenção, porque às vezes a pessoa pega um número Uhum, e a referência quando... porque eu preciso ser honesto à minha fala, que é sim, o que eu falo com o time. sim, Então eu vou trazer parte da nossa cultura. Metro quadrado não existe. Referência de valor de metro quadrado é uma utopia. Isso é coisa para imprensa, jornalismo. De que maneira? Porque quando a pessoa pega um valor de metro quadrado, qualquer região do Brasil que seja, se a gente pegar hoje, abrir aí a internet e pesquisar referências de metro quadrado, a gente vai ter sim uma referência, só que essa referência às vezes ela ilude. sim. Porque a pessoa ela pega aquela... Eu já peguei casos de cliente assim, tive que trabalhar em cima dessa objeção com eles. Pega um valor X de referência de metro quadrado, só que o imóvel que ele está querendo é 2 vezes o metro quadrado. Aí fala, não, mas a média... Eu falei, não, média não quer dizer nada. Sim. Né? Mas trazendo para esse princípio, se eu pego uma média geral que para o mercado, para aquisição, não tem nada a ver. Sim, sim. Porque a gente Vai- sabe que tem imóveis diferenciados. Isso. Vai estar girando, vamos pôr assim, média. Média mesmo, que não quer dizer em nada no sentido, se amanhã você for comprar um imóvel no Buritis, só para Sim. reforçar isso. Sim. Vai estar girando nessa casa aí de Uma gama aí. 8.500 a 9.000. Essa é a referência. Tá? Só que aquela questão, na mesma rua você vai ter um imóvel de 5.000 metros, de 7.000, de 12.000, de 15.000. Sim. No muito mesmo amplo, prédio você vai ter essas alterações. Sim. Porque se eu pego os prédios hoje que são apartamentos, às vezes compacto, com uma estrutura de lazer, mas prédio às vezes com uma vaga de garagem ou 2 vagas sendo uma descoberta. Então, assim, não estou falando de prédio com acabamentos, assim, são bons Espetacular. prédios, né? Sim. Mas não é uma coisa de alto padrão e tudo. Você vai estar girando metro quadrado aí na casa de 11, 12 mil metros, Sim. né? Então, chorou uma negociação ali e virou 10. Mas aí você vai olhar o 10 é porque dentro ali, a pessoa, assim, você tem, às vezes, um prédio que ficou pronto agora, alguma coisa do tipo, ou uma construtora está ali, ela precisa negociar uma situação específica, chegou ali nessa referência. Sim. Mas quando eu pego o contexto histórico do Buritis, historicamente, o Buritis ele teve um metro quadrado que foi, na cultura do mercado imobiliário de Belo Horizonte, a gente sempre falou que o Buritis ele era os filhos da região Centro-Sul que vinham para o Buritis. Por quê? Porque eles projetavam ter uma estrutura, e aí você tem uma influência do mercado, principalmente quando a gente pega a região Centro-Sul, que teve a construtora Líder. Sim. Tiveram outras também, mas a Líder, Sim, sim. ela tinha uma Alicerce, influência muito Castor, forte, turma. né? Alicerce, Castor e tal, mas eu pego, elas tinham uma realidade de apresentar Caparaó. Isso, elas tinham uma realidade de apresentar um perfil de prédio, que o que era chamado no passado de lazer completo, Sim. que era o lazer completo, né, que era salão de festa, piscina, quadra, poliesportiva. E o apartamento de 3 quartos ou 4 quartos, naquela casa ali de 90 a 130 metros quadrados. E os filhos Dessa turma. turma começaram a mudar para o Buritis, principalmente porque tinha no Buritis o movimento forte da Habitare. Lembro. E como a Habitare ela construía prédios com essas características, Sim. esse foi tendo movimento. Mas tirando a Habitare, que era um nome forte, você teve movimentos da Novo Lar também, mas até mais recente, né? Mas no passado você tem construções da Novo Lar mais antigo Sim. lá. Mas historicamente dentro do bairro, ele não teve um movimento forte de construtoras de nome mais forte dentro do bairro. Sim. Até por isso, voltando um pouco na questão do metro quadrado, esse metro quadrado ele ficou um pouco mais parado, e o Buritis no passado ele ficou um pouco mais, sendo mesmo esse caminho da grande oportunidade por si só, porque essas construtoras, quando elas tentaram, eu tive conversando com construtores no passado, eles falaram, Sim. Carlos, eu cheguei a construir no Buritis, eu coloquei granito, eu coloquei mármore, eu coloquei isso, mas para eu recuperar esse investimento, eu tenho que colocar o imóvel para vender no valor X. Sim. Eu não estou vendendo.
Porque as pessoas que estavam no bairro, por mais que eles queriam, na época eles Não não absorvia, queriam né? pagar isso. Porque tinha outros imóveis bons que ofereciam outras. Então, isso com a cultura do bairro, a ideia do metro quadrado, dessa valorização, ela foi sendo retida, né? Sim. Ficou um pouco parado durante um bom tempo. Quando chegou. Porque o Buriti sempre teve muitas unidades. Uhum, Então, muita oferta. Que cresceu muito rápido. isso. Então, teve esse momento de muitas ofertas. E até por conta disso, talvez tenha freado aí um pouquinho essa valorização. Então, não só. Porque teve essa questão da oferta também, que é lógico que Sim. freou também, mas eu falo até Estoque, né? pelo movimento do que aquilo. Quando eu fazia um contraste com Buriti Centro-Sul. Sim. Então, quando eu pegava os tipos de construção do bairro, acabamento, o tipo do porcelanato, o Sim. tipo disso, o tipo. Ele era bom, mas ele era bem inferior ao que havia no Centro-Sul. Sim. Então, esse tipo de investimento, onde essa construtora faria para ela recuperar e aquilo gerar uma projeção onde que seria como reflexo um aumento, Sim. foi estagnado. Mas o que aconteceu? Teve esse movimento, muitas ofertas e tal no passado. Quando chegou, principalmente ali na pandemia, Uhum. que aconteceu em várias regiões, só que aí o Buritis ele teve um movimento muito grande, porque ele estava travado durante muitos anos. Sim. Então ele teve algo fora da curva que teve em outras regiões de Belo Horizonte. Alavancou. Então, só para você ter uma referência, eu tenho essa casa me chama muita atenção. Ela teve uma reforma que ficou legal depois disso, mas mesmo quando eu pego essa reforma, mas o mercado aceitou isso. Mas é o que me chama a atenção disso. A casa em vamos pôr assim, 2019, eu não lembro o mês de 2019, mas ela foi Uhum. vendida por 1.150.000. Perfeito. Eu vendi essa casa depois em 2021, tô falando 2 anos, que aí passou pela pandemia, 2.500.000. Não, teve esse disparo aí. Eu tive coberturas numa realidade assim proporcional, apartamentos de uma realidade, aí ele começou a ajustar dentro disso, porque quando eu pegava Centro-Sul, por exemplo, o bairro Luxemburgo, que dentro das opções do Centro-Sul era um dos bairros com melhor custo-benefício dentro da região do Centro-Sul. Então a pessoa ela poderia tranquilamente vender o imóvel lá no Luxemburgo, ela compraria um imóvel melhor do que ela morava no Luxemburgo, em características, Sim. mais novo, lazer, etc., ainda sobrava um dinheiro. Por exemplo, Sim. hoje isso não acontece. A pessoa que está lá, ela vende, ela consegue comprar aqui, mas não é na Mas proporção que havia. Então, teve uma janela de oportunidade. isso. E aí o Buritis, ele por ter essa vida própria, para quem mora, não muda, porque beleza, valorizou tudo. Ó, o que eu quero comprar ficou mais Sempre caro. mantém, né? Um exemplo, né? Eu quero comprar o seu apartamento aqui que ficou mais caro. Só que o meu também ficou. Valorizou. Então, como para eu comprar eu preciso vender, eu vendo. Na hora que eu vender, eu compro. Então, aí O Buritis é uma bolha. foi movimentando dentro disso, O entendeu? mercado já com seu ecossistema, todo mundo está valorizando ali mais ou menos na mesma proporção. Se você quiser fazer um upgrade, já tem no próprio bairro. Tem muitas opções de imóvel mesmo. Você tem o Vila Sogno, né, que é de Uhum. casas, tem o outro ali de casas, tem o verticalizado, tem vários Não, tipos de e para opções. quem não sabe, dentro dos bairros de Belo Horizonte, o Buritis é o bairro, eu falo em questão de comunidade, de condomínios de casa, Sim. dentro de um bairro, que mais tem condomínio de casa. Não sabia. Se você pegar o movimento das casas que tem, porque é muita casa escondida. Eu peguei o grupo. Perto da Mata da Copasa? E também. Aí eu peguei o grupo dos corretores que estão começando comigo agora e falei com eles que a gente foi dar uma volta de uns 30, 40 minutos, que eu estava mostrando para eles assim, um princípio de atendimento para cliente que não conhece o bairro, que é uma coisa que eu acho que é importante fazer, que é, você não conhece, eu vou te apresentar o bairro. Você me dá aí 20 minutos, 30 minutos, e você vai passar pelos pontos principais do bairro apresentando. E aí mostrando para a turma, a gente andando,
E aí uma dessas pessoas moram no bairro há 2 anos e pouco. Uhum. Ela falou, eu não conhecia essa rua, eu não conhecia isso. Gente, eu não sabia que tinha essas casas. E aí eu fui até as casas. Porque acontece muito do morador do bairro não saber disso. Sim, Porque tem regiões ali que é como se fosse uma rua meio escondida, mas quando você entra, você tem várias casas. sim, Então, e são casas hoje de valores agregados, né? Então, assim, sim. para a cultura, para a realidade dentro do bairro, né? Então, você vai achar casas de 7 milhões, 5 milhões, 8 milhões, 4 milhões, e casas boas, né? E vende, por quê? Porque a pessoa, ela quer morar no Buritis, ela não quer sair do Buritis. Uhum. Então atende a todos os patamares aí. E aquela pessoa que está longe, às vezes, que mora numa casa muito boa, numa região boa, mas que é distante de Belo Horizonte, e quando é surpreendida aqui no Buritis, que está dentro de BH, entende que o trânsito, às vezes ela está vindo para Belo Horizonte, vamos dar um exemplo, sei lá, está em Alphaville, ela está numa região de Nova Lima, e ela entende que o Buritis proporciona casas boas. Ela mora em Sim, casa. sim. Quando ela encontra esse perfil de casa, ela fala assim, mas peraí, aqui eu encontro, eu não estou naquela Isso, loucura do trânsito, e isso. locais muito seguros, tranquilos. Então, quando eu pego, por exemplo, esse é um outro ponto que me chama muita atenção de maneira positiva para a questão de segurança. De vários bairros de Belo Horizonte, tirando o que está dentro da Contorno, Uhum. Funcionários, Lourdes e Santo Agostinho, os três. Todo o restante, ele está o quê? Ele está rodeado de estruturas de comunidade. Sim. Tem problemas sociais. Dentro do que não é um problema isso, lógico, mas eu falo assim, às vezes é aquela questão que, infelizmente, algumas pessoas aí começa a ter aquele receio, aquela insegurança A e sensação tudo, de a insegurança. sensação de insegurança. E o bairro Buritis, ele acaba não tendo Sim, essa estrutura. Você não tem uma questão de um ponto de tráfico, de uma coisa mais pesada, você não tem essa realidade. sim. Então, isso gera uma A tranquilidade. sensação de segurança Isso. Dentro do que a bairro e turma acaba gosta. tendo uma vida própria nesse sentido. Você vê, eu te chamei para a gente fazer uma avaliação, né, de uma casa Uhum. de padrão, condomínio fechado lá, vale, onde a gente trabalha, né? Quintas do Sol, Mirante da Mata, Vale dos Cristais, uma casa que vai vender. Uhum. Uma vista espetacular. Mas assim, é difícil encontrar o cliente? É difícil. Mas vai vender, porque o Buritis, a pessoa quer morar no Buritis. Ela não quer sair dali. E o mineiro é assim, né? Ele nasce no Buritis, cresce no Buritis e quer morrer no Buritis. Não é assim? Qualquer bairro. Eu nasci no bairro da Graça. Quer dizer, eu fui para o Celadal e fui para o bairro da Graça. Então, a gente sempre morou ali. Mudamos por conta da Investbens, começou a trabalhar com condomínios fechados em Nova Lima, e aí meu pai foi para o Buritis. Depois que eu casei, eu voltei para a minha realidade no bairro da Graça e depois fui para o Carmo, mais próximo um pouco, porque eu pegava muito trânsito. Então, mas o mineiro, ele gosta de viver a vida dele inteira no mesmo local, né? Assim, e o Buritis já tem a estrutura toda para isso. Né? Então, assim, o que faltou a gente falar do Buritis aqui? Carlos, você queria comentar algum assunto para os clientes, alguma informação A questão do importante? Buritis, assim, que eu acho que é muito positiva mesmo, é a questão da segurança. Toda região em Belo Horizonte, qualquer lugar no Brasil, a insegurança é uma realidade. Sim. Mas o bairro Buritis, por ser um bairro jovem, eles comunicam muito bem na internet, nas redes, por aí vai. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo que ocorreu um assalto de celular ou quebrou uma janela na rua X do bairro. Uhum. A probabilidade de um vídeo ou de alguém alertando, filmando a moto ou a pessoa, em poucos minutos está na rede, o bairro todo está olhando e a polícia pegar essa pessoa É gigante. é gigante. Então, assim, você tem isso, mas por ser um bairro jovem e que interage,
Isso gera uma segurança muito positiva, Sim, que é uma realidade que a gente vê lá. Por exemplo, nós não temos casos eh, é lógico que tem casos de assalto, etc., mas não temos casos graves, porque é um bairro que se interage muito bem nesse ponto. sim. Então, tem regiões do bairro que um carro estranho, um movimento estranho, naquela rua já tem um grupo de WhatsApp. A comunidade é muito unida, né? Tem um carro parado ou com movimento estranho, uma moto ou uma pessoa estranha, às vezes aparece na rede, ó, suspeito, pessoas olhando o carro e tudo, aí quando pode até acontecer né, infelizmente, desse cara assaltar, por exemplo, Sim. pegar ou quebrar o vidro, alguma coisa do tipo. Só que vai ter esse movimento para pegar esse cara muito rápido. Então, assim, pegando essa então o Buritis tem tudo. Você tem a experiência de qualidade de vida muito boa, sensação de segurança, a estrutura já estabelecida. Então, a tendência aí de valorização, como que você enxerga isso para os próximos 5 anos aí, Carlos? Uhum. Inclusive, assim, como você comentou, o público é média de 45 anos, que é a turma, mais ou menos, aí, 40, 50, é a turma que vai gastar mais Uhum. daqui para frente. Como eu falo de investir mais Uhum. na vida, qualidade de vida, enfim. Como que você enxerga isso? O Isso que tudo? acontece? Nós passamos agora, se eu pegar do período da pandemia para agora, nos últimos 3 anos, nós passamos por um movimento lá muito interessante, que tinha um tempo que não passava, não foi o número exato, mas vou te dar uma referência, de 15 lançamentos. Perfeito. Construtoras. A gente teve um movimento importante, né, para a questão de estrutura, a própria PHV, que é uma grande construtora. A sede Sim. dela é no Buritis hoje. Ela assumiu a construção de um prédio lá hoje. Você tem a Somatos Teto, que fez também, ali na Maria Rebuto Surete. Sim. Então, assim, são prédios muito bons. Você tem a própria MIP, que fez uma construção de um condomínio agora com 66 casas, que já está quase pronto, Perfeito. né? Que é sentido ali o anel rodoviário, próximo a Rubens Caporale, ali na esquina, né? Buritis 2 ali. Isso. Então, quando eu olho para o futuro, esse movimento, igual eu falei, de compra e venda, como são as próprias pessoas do bairro, a realidade de valorização, é lógico que eu preciso ser responsável, eu não consigo te falar uma proporção assim, ó, eu acho que vai para X, né, Sim. vai ser quanto? Mas sem dúvida vai acontecer por causa dessas novas possibilidades. Que, às vezes, aquela pessoa que mora no prédio, que está com vontade de ir para aquele prédio novo, que tem quadra de beach tênis, para aquela casa num condomínio fechado, que tem quadra de beach tênis, ficou pronto. Só que a pessoa, quando vê a obra, ou antes da obra, para comprar, é resistente. Depois que está pronto, aconteceu isso. Quando a gente pega as casas que tem na Alessandra Salom Cadar, o edifício, o condomínio Vila Verde, Sim. que são 33 casas, quando eu pego a projeção, que foi no período de 2019, de venda para o que está sendo trabalhado hoje, e eu faço um recorte disso e projeto isso para o futuro, é a maneira que eu consigo enxergar de potenciais de valorização dentro dessa sua pergunta dos 5 anos. Porque, por exemplo... Nesse período aí anterior, valorizou quanto? vou te dar um exemplo em números, arredondando, tá? A gente teve negociações, arredondando, mais abaixo, 1.200.000, e hoje vendendo a 3 milhões. Uma valorização expressiva. Então, assim, só que antes era uma casa em obra, uma casa para você que ia demorar X tempo para concluir, Sim. uma casa que ia entregar no piso grosso. Tinha casa que entregava, né, com acabamento, e tinha outras casas que não. Então, dentro da cultura, aí eu pego esse recorte, média de idade das pessoas. Uma pessoa de 45 anos que não tem experiência de obra, ele é resistente a mexer com obra.
Sim. Por isso que eu vejo muito no bairro um imóvel que a pessoa teve o zelo de ter uma pessoa para auxiliar na reforma do imóvel. Foi um caso do exemplo que eu dei lá em 2 anos. Uma casa, 1.100.000 e pouco. 2 anos depois, 2.500.000. É lógico que teve investimento, uma valorização, mas não foi, a pessoa não gastou Isso esse tudo. dinheiro Sim. todo. Mas ela fez uma coisa legal. Então, no meio da casa, o que você tinha? Uma jabuticabeira. Você tinha Um gramado. uma coisa. Então, isso agregou. Agora, a pessoa, para pegar, por exemplo, essa pessoa mesmo que comprou essa casa, na época, qual que era o objetivo dele quando ele nos procurou? Ele queria comprar um lote na casa de 850.000 para construir uma casa. Sim. E aí a gente trabalhou dentro dessa expectativa dele. Só que 2, 3 perguntas ali, eu falei, não, te levar numa casa pronta. Você já mexeu com obra? Não, é meu receio. Tem umas da Prodomo muito legais. É Prodomo, né? Isso. Muito legais ali. São Eu novas achei, que estão assim, sendo, foram entregues espetacular. também. Aquelas casas. Isso. Então, assim, é isso que eu estou falando. Então, tem vários condomínios de casas Isso. que eles Que estão... atendem a tudo. Isso. Antes da Prodom ali mesmo, né, dessa obra que eles fizeram. Você tem um outro embaixo, que é da MRV, que foi feito. Então, assim, você tem boas casas, boas realidades, aquela pessoa que quer sair de um movimento. Sim. Porque lá tem aquela pessoa que quer ir para um prédio com uma estrutura de lazer grande, e às vezes quando chega um prédio com 2, 3, 4 torres, por exemplo, e tem aquela pessoa que está vivendo nesse movimento, e que os filhos já cresceram, ou por algum motivo, mesmo que o filho, ela não quer mais aquele movimento de várias torres. E aí ela acha um condomínio, por exemplo, igual esse da Prodom, das casas e outros, fala assim, não, mas é uma coisa mais agradável, mais família, são 10 casas, 11 casas. Mais exclusivo. E aí a pessoa fala, nossa, É isso que eu estava querendo. é isso que eu estava querendo. Silêncio, tranquilidade. Então aqui eu consigo conversar, porque dentro daquele condomínio, por exemplo, é aquela questão, você sai da porta de casa, entenda Você tem bem, estrutura toda. né, eu vou falar com respeito, não é coisa, é tipo a Vila do Chaves, né? Você abriu a Sim. porta, você está no pátio ali. Isso. Então as Sim. crianças vão estar brincando ali, aquela questão que você vai Espaço. conhecer, ó, meu filho brincando com o seu na porta ali, e pronto. Da comunidade. E fica Interior. aquela situação, isso. Então Envolve gera de aquela interior. percepção de interior que a gente fala, que a pessoa vai vivendo e vai ficando mais agradável, né? Então, Ou seja, o Buritis é seguro para investir também, porque tem essa valorização constante, tranquila e segura. uhum. Os números apresentam isso, né? Que assim, o Buritis é o bairro que mais vende e aluga imóvel. O Buritis, ele chega a representar de 8 a 10% das vendas de imóvel em Belo Horizonte. Que isso, é É um número muito forte. considerável. Então, tudo isso atribui o quê? Liquidez ao bem. Sim. Sim. Né? Então, hoje mesmo, mais cedo, eu acompanhando a visita de uma corretora que está começando o trabalho, né, conosco lá, tem um mês mais ou menos, acompanhando as visitas dela. E a cliente que ela atendeu é isso, é uma cliente que quer comprar um imóvel com o objetivo de alugar. Essa cliente mora na região Centro-Sul e esse imóvel que tem a intenção de alugar, no futuro também pode ser um imóvel para o filho ficar. Então, ela busca aquele princípio de rentabilidade, lucratividade e projeção futura para caso que seja o lar do filho. Sim. Se não atender o filho, a lucratividade ou a rentabilidade, os dois que ela tem um interesse, Aconteceu. acontecendo, ela pega, vende e ajuda nessa projeção futura do filho para alguma coisa que ele vai querer, por exemplo. Ou seja, o cliente ele pode projetar esse investimento dele Uhum. no Totalmente. Buritis, com segurança. Totalmente. Porque aí ele consegue fazer essa leitura do mercado e como se diz, né, brincar de movimentar e mobilizar os seus recursos dentro de uma jornada de compra dentro do bairro. Porque o bairro ele proporciona isso. Né? Então, Essa é a dica de ouro para a turma, para os clientes. Então, assim, é um bairro que tem essa capacidade de gerar essa projeção desse recurso mesmo. Essa alavancagem patrimonial. Com naturalidade. Né? Que a pessoa ela vai sentindo de uma maneira mais suave. Ela pode ser que ela pegou um imóvel X,
que ele não teve uma valorização absurda, mas ele, sem dúvida, vai ter a valorização. É uma coisa que eu falo muito com o time e com o cliente, é imóvel são 3 P's, que é ponto, planta e preço. O bairro Buritis, quando eu olho para o bairro Buritis e dentro dessa projeção que é uma realidade, o que fez o bairro Buritis? Dentro da história, dentro do princípio do P do ponto, foi a Raja Gabalha. Sim. Quando a Raja Gabalha começou a ser movimentada, e teve uma influência também, não que foi a culpada, mas Buffet Catarina. Então, quando esses movimentos aconteceram, BH Shopping, o Buritis estava aqui. Ó. Por reflexo, ele foi vivendo esses benefícios do P do ponto, por exemplo. A gente tem que dar os parabéns para quem planejou o bairro Buritis. Essa é a verdade. Com sustentabilidade, organizado. E com pulmão, né? Que é o parque. Oxigenado. Pulmão forte. Bora respirar. Cara, bora. Muito. Olha, a gente já estourou o tempo faz tempo. Mas, assim, queria te agradecer pela presença. Tamo junto, irmão. Te admiro muito, vejo o seu trabalho, a VPR. Mas, assim, como eu falei, você é um líder por exemplo. Eu vejo como você trata ali seus filhos, os meninos crescendo. Eu vejo que você trata os meninos que trabalham lá com você como os filhos. Eu amo aqui as meninas, dá trabalho. Eu vejo. Então, eu falo assim, isso dá trabalho demais. Então, assim, é isso, só mesmo agradecer por você ter compartilhado tanto conhecimento profundo sobre o Buritis. Eu que agradeço. É isso. Obrigado. Eu agradeço demais, parabéns pelo projeto aí, sem dúvida. Já é sucesso e vai ser ainda mais. E gratidão pela confiança, pela oportunidade aí. E bora vender, porque a venda de amanhã começa hoje, né? Ou vende, você não tem outra escolha, não. Se não tem tiver... uma outra frase, termina com essa frase que é aquela, eu sou, como é que é, para resolver problemas, como é que é aquela? Eu sou apaixonado em resolver o problema das pessoas. Aí eu brinco na hora que eles fazem a venda e falo assim, seja apaixonado em resolver os problemas das pessoas, que é a frase que nós temos lá, né? Perfeito. Mas na hora que vai para o sino, eu falo assim, seja apaixonado em resolver os meus problemas, eu preciso ser venda, moço, resolve meus problemas, vou falar para você, não dá não. Então, dentro aí, disso, é o espírito aí para a gente motivado e movimentando, vender. Então, é isso. Gratidão pelo convite aí, pelo espaço. Levar a caneca vai estar lá na mesa agora. Fantástico, Carlos. Obrigado pela aula. Tamo junto. Obrigadão você. Abraço, irmão. Pessoal, então é isso. Até a próxima.